A minha dúvida é na prática 13. Sim. Eu vi a solução do monitor naquele primeiro exercício, né? Porque tem uma parte sobre implementação de alocação dinâmica de matrizes e uma parte sobre o editor de texto, né? Sim. Aí naquela primeira parte, que eu vi a solução do monitor, ele criou uma função para imprimir a matriz criada com alocação dinâmica. Certo. E nessa função, ele passa a matriz como parâmetro. Mas certo. Eu acho que não tem necessidade. Para impressão, não precisa passar como parâmetro por referência, né? Pode ser por valor, quando for para impressão. Isso, perfeito, exatamente. Não precisa. Pois é, essas soluções do monitor, né? Querendo ou não, elas são boas, na maioria das vezes são boas. Eu chequei elas. Algumas delas não são as melhores, como por exemplo a rola dados, né? Isso a gente já conversou, até falei com vocês. Mas programação é isso, viu, Gustavo? Tem soluções e soluções para tudo. Então, assim, passou por referência, também concordo, não precisava passar por referência. E eu não sei se vocês já perceberam, deixa eu salvar isso aqui. A gente aproveita isso para fazer um papo aqui, né? Revisão, vou chamar isso aqui de alloc_dim.c. Então, não sei se vocês já perceberam, uma das grandes vantagens da gente usar ponteiro agora, né, e alocação dinâmica, é que, dado que as matrizes, se elas forem alocadas dinamicamente, então a gente não precisa mais, vamos lá, imprime matriz, né, imprime matriz. Como é que a gente fazia antes? A gente vinha aqui e falava lá, por exemplo, matriz de floats, né, float M, aí eu tinha que colocar isso aqui e depois tinha que colocar o tan, né? O tan era um define que eu colocava aqui, por exemplo, né? Define tan, por exemplo, 100, tá? Tinha que colocar esse tan aqui e depois ainda tinha que colocar um n, se mudasse o número de linhas e colunas, um m aqui também, né? Então, quando eu fosse criar um método para receber uma matriz como parâmetro, eu tinha que fazer tudo isso daqui. Se a matriz está alocada dinamicamente, isso é muito bom, né? Porque eu não preciso mais me preocupar com isso daqui, né? Basta que eu passe, né, o ponteiro para a matriz. E aí não tem que preocupar. Olha, um ponteiro para a matriz, número de linhas dessa matriz, número de colunas dessa matriz, vou embora. E aqui eu trato M como se fosse uma matriz normal, né? Altero ela, etc. Mas, Gustavo, respondi a sua primeira dúvida? Respondido? Respondeu sim, era só isso mesmo. É porque eu só queria verificar mesmo, porque eu vi ele fazendo, não tem nada de errado, né? Mas eu vi ele fazendo e falei, não precisava, mas Não eu vou ver com o professor, que de repente eu tô enganado. Não precisa e é normalmente como eu faço, tá? Eu só passo variável por referência quando eu vou alterar o estado dela. Se eu não vou alterar o estado dela, eu prefiro passar ela para o valor mesmo. Tá Beleza. bom? Eu tenho uma outra dúvida também, mas se alguém tiver alguma questão. A Beatriz. Que eu só queria falar um negócio que tem a ver com o assunto. Tipo assim, eu sempre passo matriz e struct por referência, que eu acho que é até melhor, porque não faz várias cópias, não? Ou eu tô errado? Olha, vamos lá, são duas coisas, tá? Então vamos colocar um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo, uma matriz aqui, ó, float m tan. Tá? Então eu criei uma matriz aqui simples e vou passar essa matriz, vamos lá, vamos imprimir o lixo dela, imprimo matriz, eu vou passar m, vou passar tan, vou passar tan aqui, beleza. Tá? Essa matriz aqui, eu estou passando ela como parâmetro, tá? A passagem de matriz e de vetor, né, passagem de arrays na linguagem C, ela já é dada por referência. Tá? Eu não sei como que o monitor fez no exercício, mas essa passagem daqui, embora a gente... Vamos fazer o exemplo, vamos fazer ela de forma tradicional, né? Que é isso aqui, porque ela não está alocada dinamicamente. Então, essa passagem de parâmetro aqui, que a gente não está vendo asterisco, não está vendo nada, ela ainda é uma passagem de parâmetro por referência. Por quê? Lembrem quem que é M. M não é um espaço gigantesco na memória, né? Que você tem a matriz toda aqui. Na verdade, isso aqui é um ponteiro para uma outra parte da memória, né? Isso aqui é um ponteiro para outra parte da memória. Não. M não é tudo isso daqui.
M é só o primeiro endereço de memória que aponta para essa área toda que está aqui. Então, aqui vai estar lá um F2, por exemplo, um endereço de memória, que vai falar assim, olha, a matriz está organizada a partir do endereço F2. Então, aqui eu tenho os ponteiros para os vetores de float, né? Cada ponteiro aqui vai apontar para uma linha da matriz, né? Que é um vetor. Então, isso que é a matriz. Então, quando a gente está passando ela por referência aqui, o M, isso aqui é só um valor, tá, Beatriz? Então, não existe cópia aqui da matriz inteira. Existe uma cópia, sim, mas só do ponteiro. Então, esse M aqui vai receber o F2. Aqui M F2, esse M aqui F2. E aí, esse acesso aqui, né, é aquele acesso maluco que a gente falou, né? É asterisco M mais I, aí eu tenho que vir aqui, mais J, e aí eu tenho que colocar um outro asterisco aqui, não é isso? Então, esses colchetes, na verdade, eles são uma forma mais elegante, mais simples de eu fazer esse acesso com esse tanto de asterisco. Beleza? A mesma coisa para o struct. Tá? Na verdade, o struct não. O struct você tem razão. Tá? Quando você passa o struct, ele faz uma cópia. Então, o struct é um tipo de dado. Então, se eu tenho lá um struct com 10 inteiros ou 20 floats, eu tenho um espação na memória que ocupa 20 floats e 20 inteiros. Quando eu passo ele... Aí você tem razão, tá? Quando eu passo ele por valor, o struct inteiro é copiado, não só a referência. Aí eu te dou toda a razão. Beleza, Beatriz? Ah, beleza. Isso que eu ia perguntar, que na Allegro eu tava fazendo assim, mas então beleza, valeu. Show de bola. Eu acho o Marcos, né? Tem uma pergunta. Pode perguntar, Marcos. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Ali, quando você vai passar a matriz, se eu passar o N e o M antes e depois colocar entre as chaves dela NM, você fala... daquele 100. Deixa eu só entender a linha que você está falando. A linha 17 aqui? Ou você está falando da linha 5? Linha 5, beleza. Então, qual que é a sua dúvida? Se eu colocar o N e o M para receber antes de receber a matriz, e aí ao invés do vazio e o tamanho, eu passar N e M por dentro ali. Você está falando, colocar isso aqui, ó, N e M, assim? Pois é, o Marcos, isso não vai funcionar, tá? Porque N e M são variáveis. Isso é o primeiro problema. Então, você não pode colocar variáveis aqui e nem nessa declaração aqui, ó. Nem quando for declarar, você não pode declarar uma variável N e M aqui também não. Então, isso aí é regra, tá? Sintaxe da linguagem não pode. Então, variável não vai poder, tá bom? Outra coisa, então aqui dentro só pode colocar constante. Você poderia até passar isso aqui, ó, tan e tan. Isso aqui funciona, tá bom? Mas esse primeiro aqui não vai precisar, ele não precisa. Beleza? Certo, valeu, professor. Nada. Mais alguma? Acho que o Gustavo, você tinha mais outra dúvida, Gustavo? É sobre a aula 13, no slide 5. Aula 13, slide 5. Vamos lá, aula 13, slide 5. Vamos lá. É sobre esse algoritmo de ordenação, essa função quicksort, não sei se é assim que fala. Tá. Eu não entendi muito bem como funciona. Você pode me explicar assim por alto? Claro que eu posso te explicar, tá? Mas deixa eu dar uma boa notícia para todos vocês. Esse algoritmo, ele não é um algoritmo, ele não é matéria de PDS-1, de maneira nenhuma. Quando vocês forem fazer, se não me engano, tá? PDS-2, ou, se não me engano, estrutura de dados, eu não lembro onde é que está o quicksort. É pelo menos uma aula inteira de quicksort, se não duas. Quicksort não é um algoritmo fácil, tá? Mas eu posso explicar ele rapidinho para você, que não tem problema. Isso aqui é tranquilo demais. Só para você entender, né? Você perguntou, né? Eu não ligo de explicar ele. Pelo menos a ideia, tá? É até legal a gente falar a ideia dele, porque é um algoritmo recursivo e é considerado o melhor algoritmo de ordenação, padrão, né? Então, se você não sabe nada sobre os seus dados, use o Quicksort, que ele é o melhor algoritmo, tá? Então, a ideia dele, ele é muito elegante. Então, o que o Quicksort faz? Então, vamos pegar um vetor aqui. Deixa eu ver quantos que eu consigo colocar aqui. Vamos colocar, tá bom.
6. Tá? Então, 3, 1, 8, 4, 0 e vamos colocar um intermediário aqui, 2. Beleza. Então, esse vetor eu quero ordenar. Tá? O que o Quicksort ele vai fazer? O Quicksort ele tem 2 métodos. Eu não vou dar uma aula inteira de Quicksort aqui não, mas eu quero só mostrar para vocês a ideia recursiva dele. Ele tem um método que chama partition. E esse método ele vai dividir esse vetor, tá? Ele vai reorganizar esse vetor de forma que você vai escolher um pivô. Por exemplo, vamos escolher um pivô. Uma forma de escolher o pivô é pegar um aqui do meio, tá? Eu gosto que é mais fácil você pegar o último elemento do vetor, tá bom? O último elemento do vetor, por exemplo, aqui o 2, ele é o que a gente vai chamar de pivô. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse vetor em um vetor do mesmo tamanho. Esse é o método partition, tá? Do mesmo tamanho. Em que todos os números do vetor que forem menores do que 2, que é o pivô, vão estar à esquerda dele no vetor. E todos que são maiores que 2 vão estar à direita dele no vetor. Então, essa transformação aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, vou colocar o 0, o 2, aí o 3, o 4 e o 8, tá? O que tem de interessante? Ó, o que eu faço de bacana com partition? O 2, ó, ele vai estar exatamente na posição dele no vetor final. Né? Então, você todo mundo que é maior está à direita, todo mundo que é menor está à esquerda, então o 2 está na posição correta dele. Eu não mexo mais no 2. Achei a posição dele. E esses outros elementos que estão aqui, eles estão corretos? Não. O que acontece? São feitas trocas, tá? Então, isso que acontece ali no código que está na aula, você tem esses 2 índices que ficam movimentando aqui nesse vetor e fazendo trocas. Eles fazem swaps, tá? Então, eles fazem swaps para justamente colocar os elementos menores que o 2 à esquerda e maiores que o 2 à direita. Então, você não garante que esses números que estão à esquerda ou que estão à direita estão na ordem correta. Aqui, calhou de estar na ordem correta, mas poderia não estar, tá? E aí, o que você vai fazer? Depois que você fizer esse primeiro partition, você vai dividir esse vetor. Então, você vai pegar esse lado desse vetor aqui e esse lado desse vetor aqui. Isso aqui são 2 vetorizinhos próprios, né? Então, aqui eu vou ter o vetor 1, 0. Aqui eu tenho o vetor 3, 4 e 8. Tá? 3, 4 e 8. Aí, o que você vai fazer aqui de novo? Partition. Tá? Você vai fazer o partition aqui e vai fazer o partition aqui. E aí você encontra o pivô, divide, acha a posição correta do pivô e vai fazendo isso recursivamente até que todos os elementos estejam na posição correta deles. Tá? Então, o que vai acontecer? O 8 vai estar já na posição correta nesse caso aqui. Vai acontecer um swap desses números aqui, né, com esse partition. Aí o 0 vai estar na posição correta dele. Tá? Aí depois o 1 é um vetor único que você vai ordenar ele já vai estar na posição correta. Aí você vai ordenar depois esses 2 aqui, ó. E aí já estão na posição correta, então que é o 4, né, vai estar na posição correta, vai sobrar esse vetor que se ordena ele. Então é o mesmo, esse partition ele é executado recursivamente em cada, né, bloco que sobra do Quicksort. Tá bom? Entendeu mais ou menos a ideia, Gustavo? Mesma intuição desse negócio? Entendi, sim. Bem tá? legal. Depois, ele é muito legal, mas não preocupa muito com ele não, tá? Isso aqui não é PDS-1, o Quicksort, então assim, não tem jeito, tá bom? A gente não tem que preocupar com ele. Ok, obrigado. Beleza? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais? Lucas, pode perguntar. Oi, Pedro. Oi. Então, a minha dúvida é em relação ao desafio da prática 12. Desafio da prática 12, vamos lá. Prática 12.
Beleza. Aí o desafio é lá no final? Isso. Cadê? Desafio, beleza. Implementar um procedimento que ordena um arquivo pelo número de matrícula. O arquivo calc.txt deve, por exemplo, ficar assim. Beleza. E aí, qual que é a dúvida? Então, é o seguinte, eu fiz um struct de alunos, Sim. né? Depois eu fiz uma função chamada ordena matrícula e criei um vetor de aluno. Certo. Aí eu fui implementando esse vetor dentro daquele while, que é enquanto o arquivo está aberto, né? Igual você fez na aula. Sim. Aí depois eu eu fiz o algoritmo de ordenar por seleção e chamei ele dentro dessa função. Depois, quando eu fui printar esse vetor, todos os elementos dele, a matrícula a matrícula saiu na ordem certa, porém o nome foi o último nome quer dizer, foi o nome da última linha que saiu repetido. E eu não entendi bem o porquê. Isso. Se você quiser, eu posso te mandar essa parte do meu código ou então o resultado da compilação para você ter uma noção melhor. O seu erro foi o único problema, foi o último nome do último registro que veio duplicado. É só isso? O resto está certo? O resto está certo. A matrícula deu certinho e tal. Quer ver? Eu vou te mandar aqui só para você ter uma noção. Manda sim. Provavelmente é um bugzinho bobo, tá? É algum bugzinho bobo. Tá cheirando um bugzinho de menor ou igual, tá? Algum barra N a mais aí que ele deu uma linha a mais, não sei. Tá cheirando coisa pequena, tá? Mas assim, eu não entendi muito bem o seu algoritmo, mas a ideia aqui é por aí mesmo. Você processa o arquivo inteiro. Para cada linha que você processar, você vai armazenar esse registro em um struct. Então, vai ter um struct lá com a matrícula 4, o nome Stanis, né? E essas duas notas. Você vai fazer isso para todo o arquivo. Aí, depois, terminou o arquivo, você tem um vetor de pessoas, né? De alunos, né? Um vetor de structs, em que esses structs são esses alunos aqui. Esse vetor não está ordenado. Aí, o que você vai fazer é ordenar esse aluno. E aí o seleção, por exemplo, resolve o problema sem problema nenhum. Só que na hora que você for comparar, né, fazer aquela comparação do seleção, quem que é o de menor matrícula? Então, o de menor matrícula, né, você vai percorrer, achei, guardei. Aí você vai lá e faz um swap no struct inteiro. Entendi. Eu não sei se foi exatamente isso que você fez, mas você pode mostrar o código. A ideia foi mais ou menos essa mesmo. Quer ver? Eu estou enviando agora. Eu não vou enviar o código inteiro porque ele é bem grande, né? Você enviou pelo chat. Isso. Beleza. Tá, esse código que está aqui é esse daqui? Isso. Tá. Enquanto for fim de arquivo, aí você vai armazenar no legal, né? O seu vetor de alunos. Já sei. O quê? Quando você atribui... deve ser isso. O que é o seu nome? O seu nome é um ponteiro para caractere, eu imagino. Isso. Né? Isso, exatamente. Pois é. O que o strtoken vai retornar para ele aqui? Ele não vai retornar ele não vai retornar isso. O que vai acontecer, tá? Você está fazendo aquele mesmo esquema nosso do buff, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter um buff aqui, que aí ele vai ter lá a matrícula, aí tem o nome e vamos colocar um pouco mais para cá. O nome e as duas notas aqui no final. É isso? Aí você pega a primeira linha e armazena aqui, ó, a matrícula, aí está o nome da pessoa e a nota dela. Não é isso? Aí, o que você está fazendo? Essa linha daqui, ó, strtoken, ele está pegando esse ponteiro, então aqui tem um endereço de memória, e você está armazenando esse endereço de memória aqui, no nome. Tá? Aí, o que vai acontecer? Na próxima interação do while, esse vetor buff, ele vai se alterar. Então, entrou uma nova matrícula aqui, entrou um outro nome, e entraram novas notas aqui. Aí, quando você for olhar para o aluno i.nome, esse aluno i.nome é ainda esse endereço de memória. E o nome mudou.
O nome agora é outro, tá? E note que o seu ordenar por seleção, tá vendo? Ó, seu ordenar por seleção ele está dentro do while. E aí aí por isso que dá uma impressão que o negócio está funcionando, tá? Mas provavelmente se você aumentar esse arquivo, colocar umas 15 linhas nele, né? Ele provavelmente vai dar alguns problemas. Eu acho que ele funcionou porque ele está mais ou menos em ordem, não sei, tá? Mas ele deveria ter mais problemas de nome trocado, que um problema que é o nome. Então, o que você vai ter que fazer, tá? O que você vai ter que fazer? Essa linha toda daqui, ó, que aí resolve o problema todo, ó. Essa linha toda daqui, você vai substituir ela. Você vai substituir ela por um copia nome. Então, esse aluno I, ele não vai ser mais um ponteiro, um endereço de memória. Você vai ter que copiar caractere por caractere que está aqui. Todos esses caracteres aqui, ó, o A, o J, etc., você vai copiar para o nome. E o nome não vai ser mais um asterisco nome. Tá? Não usa mais o asterisco. A não ser que você queira fazer alocação dinâmica. Eu não acho que é necessário. Tá? A minha sugestão é que o nome seja um char nome, por exemplo, com 100. Tá? 100 caracteres. Você copia caractere por caractere. Inclusive o próximo... Deixa eu ver. Não. O próximo ele vai pegar... Ele vai colocar um /0 aqui. Isso. Então, até o /0. Então, o nome vão ser todos esses caracteres que estão aqui, até o /0 que o strtoken vai colocar. Aí, copiando caractere por caractere, tranquilo. Aí você vai na sua struct, você vai ter os dados de todos os nomes. Os dados mesmo, os caracteres por caracteres. Não vai ter mais um ponteiro para um vetor que fica o tempo inteiro trocando. Tá claro o que aconteceu? Sim, entendi. Né? Sim. Aí depois, você fecha esse while, fecha o while aqui, tá? Porque aí depois desse while você vai ter o vetor de alunos preenchidinho, bonitinho, e aí você chama o ordenar por seleção. Beleza, então, Pedro. O vetor todo preenchido. Beleza? Entendi. Muito obrigado, viu? Nada, as ordens. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Patrick, pode perguntar. Quando você estava falando sobre a alocação dinâmica, eu não entendi muito bem a coisa dos 2 asteriscos, um asterisco, qual a diferença exatamente entre eles. Eu li algumas vezes os slides, mas mesmo assim eu não consegui compreender muito bem. Você fala, quando eu estava falando aqui do imprime matriz, por exemplo, dos 2 asteriscos aqui. Exatamente. Você não entendeu o que são esses 2 asteriscos? Assim, entender até entendi, eu conseguiria reproduzir, mas eu vou te dizer que eu não compreendi. Eu não conseguiria fazer uma coisa mais complexa com isso por não ter compreendido exatamente o que isso significa. Entendi. Você chegou a ver a aula de alocação dinâmica de matriz? Que eu ensino como é que faz a alocação dinâmica de matriz? Você viu, mas não entendeu direito. É isso? Tá. Então, olha só. Eu posso explicar isso aqui rapidamente, tá? Eu tenho medo de me repetir, mas é bom que a gente vai conversando e a gente tenta entender isso melhor, tá? A sua dúvida é o seguinte: o que são esses 2 asteriscos aqui que definem uma matriz? Né? Vamos fazer uma matriz de inteiro aqui, para ficar mais fácil, tá? Então, eu tenho um int asterisco m. O que é esse negócio? Essa que é a sua dúvida. Beleza? Então, vamos lá. M, vamos colocar aqui na memória, M, está lá na memória, ff1, tá? Tem um espaço aqui. Esse espaço, ele é acessado pela variável m. Então, sempre que eu chamar m, é esse espaço que eu vou olhar, tá bom? Então, o que é m? Qual que é o conteúdo que vai estar aqui dentro? Olha, se tem um asterisco na frente, não tem jeito. M vai ser um endereço de memória, tá bom? Eu vou colocar um endereço arbitrário aqui. O endereço vai ser o ff4, tá? Então, o endereço ff4, tá? Então, beleza. Então, M é ff4. Se eu der um printf, né, eu posso fazer isso aqui, ó, por exemplo. Printf, %p, vírgula, m, tá? O que vai imprimir? Vai imprimir o ff4, tá bom? M é um endereço de memória, é um ponteiro. Agora, o que a gente não sabe? A gente não sabe onde que ff4 vai nos levar.
Tá? Para onde que FF4 vai nos levar? Então, o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou acessar o FF4 aqui. Então, eu vou ter um endereço aqui, que é vou colocar aqui embaixo, né? O FF4. Esse endereço FF4, ele tem um conteúdo. Tá? E como que eu acesso o endereço FF4? Como que eu acesso essa porção aqui a partir de M? Você lembra, Patrick, como é que a gente faz isso? Uhum. Como é que a gente faz? A gente pode colocar um asterisco, né? Porque se for um ponteiro, tá. Exatamente. Então, asterisco M, então você está sacando, ó, asterisco M me leva a essa posição daqui. Né? Me leva a essa posição. Agora, a minha dúvida é o seguinte, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Vamos pensar. Se M tivesse um único asterisco, imagine que M só tem um asterisco. Tem um endereço aqui, eu acesso, qual o valor que vai ter aqui dentro? O que você acha? Se o M fosse um asterisco só. Como você não definiu nada, seria um lixo, porque ainda não tem nada. Não, seria assim, ó. Não, seria assim. Vamos supor, eu quero saber o tipo de dado que vai estar lá. Tá? Deixa eu expressar melhor. Imagina que o M é só isso aqui, ó. Int asterisco M. Uhum. Aí o M é o FF4, esquece como que esse FF4 vai parar ele. Não é lixo, não. Eu coloquei ele, tá, já está lá. Aí eu vou acessar o FF4 usando o asterisco M. O asterisco M leva a essa posição da memória. Né? Eu quero saber que tipo de dado que está aqui. Isso a gente consegue dizer. O valor, eu não sei. Tá? Mas o tipo de dado que eu posso armazenar aqui, eu sei. Você sabe me dizer? Você definiu como int, não é? Int, perfeito. Então aqui é um inteiro. Tá? O M, ele é um ponteiro para inteiro. Beleza? Agora eu coloquei mais um asterisco aqui. Foi o que eu fiz aqui, né? Coloquei mais um asterisco. Então, o que eu vou ter que colocar aqui? Qual o tipo de dado que vai estar aqui dentro? Vai ser um endereço de memória? Vai ter Vai ser um int. Era um int, não é? Uhum. Coloquei um asterisco. É um int asterisco. Não tem jeito. Tá? O tipo de dado que vai estar aqui dentro é o restante. Né? Aquelas coisas gambiarras, né? Se eu faço um asterisco M para acessar, então eu tiro fora, né? Eu tiro fora um asterisco. O que sobrou? Sobrou um int asterisco. Tá? Então, esse é o tipo de dado que eu vou ter lá. Tá bom? Então, isso aqui é um ponteiro para inteiro. Tá? É um ponteiro para inteiro. Aí, esse ponteiro para inteiro, por exemplo, vamos colocar um endereço aqui, FFA. Aí, lá no endereço FFA, quem que é o FFA? Vamos lá, vamos tentar colocar aqui. Como é que eu acesso? Deixa eu colocar aqui. Tem um endereço, FFA. Como que eu acesso o FFA? Eu acesso o FFA, né? Asterisco M me leva para cá. Então, se eu colocar asterisco M, me leva para cá. Certo? Você consegue compreender isso, Patrick? Uhum. Beleza. Então, me leva para cá. Aí, qual que é o valor que vai estar aqui dentro? Qual que é o tipo de dado que está aqui dentro? Agora vai ser int. Agora vai ser um int. Tá? Agora vai ser um int. Beleza? Por exemplo, vou colocar um inteiro aqui. Aqui é um inteiro 0. Tá? Agora, vamos tentar entender como que isso nos leva a uma matriz. Vamos colocar uma matriz 2x2 aqui. Ó. Então, o primeiro asterisco M, eu posso criar, né? Que é aquela história assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. M, vamos lá. Eu posso fazer assim, ó. M recebe int asterisco malloc 2 vezes size of int asterisco. Tá? Muito cuidado com isso aqui, viu, gente? Isso aqui, ó. Vocês erram demais isso nas práticas. Isso dá a confusão que gera quando vocês esquecem de botar o asterisco aqui e faz só de int. Isso aí compila, vai lindão,
Tá? Só que na hora que vocês começarem a gerar exercício, dá erro de memória, aparecem umas coisas esquisitas, não vai a variável, move o valor errado, troca o i. Então, toma muito cuidado com esse asterisco aqui, tá? Por quê? Sim, fala, Patrick. Só uma coisa, por que você colocou 2 asteriscos no início? Isso aqui? Isso aqui é uma conversão de tipo explícita, né? O que o malloc me retorna? O malloc me retorna um endereço de memória do tipo, não preocupa com isso, void asterisco, tá? Ele me retorna um endereço de memória, arbitrário. Aí eu estou convertendo esse endereço de memória do tipo void asterisco para um tipo int asterisco asterisco, que é quem? É o tipo de m. É por isso. Eu tenho que falar assim, não, o endereço que eu vou retornar aqui é um int asterisco asterisco m. É um asterisco asterisco. Tá? Por quê? Porque quando eu acessar esse endereço de memória, FF4, que eu vou receber a partir, né, desse malloc, esse malloc vai colocar o FF4 aqui. Tá? Porque é o endereço que vai reservar para mim. Só que quantos endereços que ele vai reservar para mim? Ó, vai reservar 2 ponteiros para inteiros. Então, ele vai reservar esse ele vai reservar esse FF4 e vai reservar o não é o FF5, tá? Porque é inteiro, então seria o FF8, mas eu não vou ser muito rigoroso aqui não, porque o importante é a lógica, tá? Então ele vai reservar os próximos 2 endereços para mim, o FF4 e o FF5, tá? É isso que esse malloc vai fazer, tá reservado. E aí eu consigo acessar, né? Aí eu acesso esse endereço com asterisco m, não é isso? Então asterisco m eu consigo acessar o primeiro, o FF4. Asterisco m mais 1, eu consigo acessar o segundo endereço. Só que isso aqui é equivalente a quem? Eu fazer isso aqui, ó, M0. Isso aqui é equivalente a fazer o quê? M1, né? E aí eu posso, inclusive, aqui, ó, falar M0, recebe o quê? Int asterisco, que é o tipo de M0, é o tipo de dado que está aqui em FF4, né? É um int asterisco, então é int asterisco, malloc. Aí eu quero uma matriz, por exemplo, 2 por 2. De novo, vamos fazer 3, né? Só para variar. 3 vezes size of int. Tá? Ponto e vírgula aqui, para a gente não esquecer. Tá? Então, aqui eu fiz um malloc. O que o malloc vai fazer? Ele vai reservar 3 endereços a partir de um endereço disponível da memória, que aí deu sorte, na verdade, calhou de ser esse FFA, tá? Foi o FFA. Então, o FFA está aqui. Aí, o FFB e o FFC estão reservados para essa matriz que eu estou construindo. Aí eu, né, coloco inteiros aqui, os inteiros que eu quiser. Tá bom? E eu posso fazer a mesma coisa para cá, ó. Posso, inclusive, se eu quiser fazer uma matriz maluca, eu posso, inclusive, alterar. Ó. Em vez de alocar 3 para a segunda linha, né, 3 colunas, eu posso alocar 2 colunas, por exemplo, só. Tá mais claro, Patrick? Não, sim, agora tá bem mais claro. Então, beleza, fico feliz, tá? Então, a gente vai... E aí, esse vídeo, eu vou jogar ele no YouTube. Você tendo dúvida, esquecendo como é que é, porque essas coisas são confusas mesmo. Vá lá, pega o vídeo, faz... A melhor coisa que eu acho é desenho, tá? Quando você desenha essas coisas, fica fácil de explicar, de lembrar, de entender, tá bom? Não, mas agora tá muito mais claro. Eu conseguiria agora sim eu conseguiria pegar algum problema e resolver de forma mais profunda, porque agora eu entendi. Ah, que bom, Patrick. Fico Obrigado. feliz. Nada. Ronald, pode perguntar. Ô, Pedro, eu tenho uma dúvida bem aleatória, como sempre. Sim. Eu queria perguntar se aquele int main que o Sublime Text completa, eu acho que o VS também completa, ele tem alguma coisa a ver com alocação dinâmica? Peraí, calma. Essa aí eu nem... É o Sublime? É porque, tipo assim, se digitar int main, ele já completa automaticamente, sabe? Tem um O meu não faz isso, não. asterisco arg, alguma coisa assim. Tá. O meu eu acho que não vai fazer isso, não. Ó, a prova 2 aqui. File, new file. Vamos ver. O meu eu acho que não vai completar, não. Vamos ver. Save file. Save as. PDS2. PDS.
ls1, vou fazer aqui um teste.c, já até aposto que tem. Aí se você está falando, se eu faço um int main aqui, completa. O meu não completa, não. Mas eu sei que você está... main, na verdade, que eu acho que já vai aparecer a sugestão, não? Só o main? Vamos ver, vamos apagar isso aqui. Main. Ah, tem um enter, ele completou. Lindo. Ó, não sabia disso não, viu, Ronald? Obrigado por você me ensinar. Legal. Ó, eu queria perguntar se esse char_const asterisco argv tem alguma coisa a ver com alocação dinâmica? Esse char_const asterisco argv, olha... Porque eu já compilei com isso daí e não aconteceu nada demais no programa, não mudou nada. Pois é, então vamos lá. O que é esse cara daqui, tá? Esse cara tem a prática de arquivos, tá? Que a gente brinca um pouco com esse negócio. Então, o que é esse argv? Se eu faço o argv 0, quem que é o argv 0? O argv 0 é um ponteiro para caractere, tá? E esse ponteiro para caractere, de novo, vamos desenhar que fica fácil, né? Sempre desenhando resolve, ó. Então, esse argv 0, por exemplo, é um endereço. Vou fazer o F1. Tá? Aí eu vou lá na memória, o que tem em FF1? Tem um caractere. Tá? Tem por exemplo, tem uma string, que é o A, aqui um ponto, EXE. Tá? Aí eu tenho o argv1. Ele vai ser um outro endereço de memória, um outro ponteiro para caractere. Tá vendo o asterisco aqui? Aí ele vai ser, por exemplo, o FFA. Que ele vai ser? Ele automaticamente vai pegar a segunda palavra que eu digitar no console. Então, quando eu for lá no console, eu digitar, por exemplo, a.exe menos lm menos jogo menos players igual a 3, por exemplo. Aí todas essas palavras que eu peguei aqui, o compilador vai automaticamente gerar código para que isso aqui seja inserido nessas variáveis argv. Então, na verdade, não é inserido, né? Esses argvs aqui, eles vão automaticamente referenciar todas essas strings que estão aqui. Tá? Isso é feito por debaixo dos panos. Não sei se é com alocação dinâmica, provavelmente sim, tá? E aí você consegue acessar esses argumentos que são passados para o seu programa. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, Pedro. Nada.